aqui se deu certo. Capítulo 4, capítulo 5, né? Vai nos falar sobre o restante da libertação, a Páscoa, né? O 7 de setembro diferente. No caso, o capítulo 4. Né? Em direção à liberdade. Né? Em direção à liberdade, aonde o povo... Deixa eu mudar aqui. O objetivo desse capítulo, o sangue nas portas, né? A descrição das pragas. Aqui. O sangue nas portas e a morte no Egito. Né? E o significado da Páscoa. O significado da Páscoa. Aí diz aqui, né, que a ordenança de Deus qual era? A ordenança de Deus era que o cordeiro sem mancha com a idade de 1 ano, para ser sacrificado no 14º dia, ele deveria ser sacrificado. Após a morte sacrificial do animal, o sangue deveria ser aplicado na verga da porta. Né? Deveria ser aspergido aquele sangue. E diz aqui que enquanto as famílias participavam dessa refeição, marcada por obediência, reverência, expectativa, o Senhor, em franca atividade, percorria o Egito e matava os primogênitos dos egípcios. Isso é, o primeiro filho homem de cada família do Egito. Êxodo 12. Ou seja, a ordenança era o quê? Derramar o sangue do cordeiro na bacia, comer a carne do cordeiro assada, pegar o sangue e aspergir. Aspergir. Essa era a ordenança de Deus. Aspergir o sangue. Porque à meia-noite o Egito seria visitado. E a casa que não tinha a marca do sangue, o primogênito iria morrer. Primogênito. Essa era uma ordenança do Senhor. Né? Simbolizando aqui, haja visto que esse cordeiro simboliza Cristo. Você lembra que nós estudamos em hermenêutica, né? Tipologia, o simbolismo, analogia, né? Simboliza Cristo, simboliza o sangue derramado. Há uma diferença de salvação adquirida e redenção aproveitada. A salvação adquirida foi o sangue derramado. A salvação, a redenção aproveitada é o sangue nas portas. A salvação fornecida era o sangue derramado, o Jesus Salvador. Todo mundo quer Jesus Salvador, mas Jesus Senhor é fazer o que Ele manda. E o que é que Ele mandou? Ele mandou aspergir o sangue. Né? Então as pessoas hoje elas querem o Jesus Salvador, o Jesus Senhor não. Ela quer a salvação, mas ela não quer a obediência. Né? Então, que nós venhamos aprender com isso que aconteceu no Êxodo capítulo 12. Daí está aqui a Páscoa e o significado da Páscoa. A palavra Páscoa está relacionada ao procedimento do anjo que tinha a missão de executar o juízo divino no Egito, destruindo os primogênitos, ao mesmo tempo preservando os hebreus dessa terrível tragédia. Aí diz aqui, a palavra Páscoa no hebraico significa, no hebraico, Pesach, que significa passar e que está relacionado ao procedimento,
do anjo que tinha a missão de executar o juízo divino, destruindo os primogênitos, ao mesmo tempo preservando os hebreus dessa terrível tragédia em profundo significado na vida e na história de Israel. E outra coisa também que simboliza a Páscoa. A Páscoa não tão somente simboliza a saída do povo, mas também a Páscoa ela tem um significado muito importante na vida do servo de Deus, que é a comunhão, a celebração, a unidade, né? Significa, a Páscoa também significa isso. Infelizmente, que nem diz o pastor Samuel Suana no Avançado, ele fala até mesmo acerca do significado da Páscoa, no que se refere às pessoas que poderiam ou não participar da Páscoa, né? Um exemplo, um egípcio queria participar da Páscoa. Ele deveria circuncidar-se, participar da Páscoa. Ele não poderia participar da Páscoa de qualquer maneira. Entendeu? Por quê? Ele tinha que ter um compromisso. Que diz aqui, ó. A Páscoa também é lembrada no momento de comunhão, libertação, intervenção especial de Deus em suas vidas e em suas histórias. Enfim, um momento muito especial de origem à construção. A Páscoa traz em seu bojo a noção de culto. Você está entendendo? Então é o seguinte, não é qualquer pessoa que poderia participar da Páscoa. Ah, o egípcio está lá e está vendo o povo participar da Páscoa, eu também vou participar. Não, a Páscoa é somente para aquele que tem pacto. A Páscoa é somente aquele que reverencia o culto. A Páscoa é uma celebração, é uma comunhão. Aí, fazendo uma tipologia, né? O culto de Páscoa que nós fazemos, que é o culto de ceia, não é apenas um culto, não. É uma memorial, é uma lembrança, é uma celebração. E quem é que pode participar da nossa Páscoa, que é Cristo? Só pode participar aquele que deixou o Egito. Só pode participar aquele que tem comunhão. Só pode participar aquele que tem pacto, né? Só pode participar aquele que verdadeiramente tem compromisso com Deus, né? Aí diz aqui, o valor simbólico e tipológico da Páscoa. A Páscoa, rica em significados e simbolismo, por causa da sua importância histórica e a posição na revelação de Deus no Antigo Testamento. Daí diz aqui, existem algumas coisas que simbolizam a Páscoa. Em primeiro lugar, é fundamental e importante considerarmos a pessoa de Jesus, representada no cerimonial pascual. A partir da figura do cordeiro sem defeito, imolado e assado no pão sem fermento, é o que acompanha a refeição principal. Ou seja, o cordeiro tem que ser imolado, o cordeiro sem mancha, sem mácula, a principal parte da refeição, o cordeiro. E o que João Batista disse em João 1,29? Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão deveria ser sem fermento. Pão sem fermento, sim. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 5,7, diz assim, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Muitas das vezes o fermento é representado pelo pecado. O próprio Jesus disse sobre o fermento dos fariseus, né? Então o pão na Páscoa, eles eram comido pão sem fermento. Por quê? Para não simbolizar o pecado. Então, ou seja, nós devemos
participar de uma Páscoa com pão sem fermento, sem pecado. Por isso que Paulo diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por que condenação? Porque está comendo em pecado. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque comem indignamente. Ou seja, pão com fermento. Pão com fermento. Por isso que ele diz: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, um autoexame. Quem está em pecado, confesse o seu pecado primeiro, para depois participar, né? Em segundo, a Páscoa simboliza a libertação do crente a uma nova comunidade. E Yahvé desejava ter uma nação de adoradores, um povo que resplandecesse a sua glória entre outras nações. Ou seja, a libertação. A Páscoa significa a libertação desse povo. A libertação. Uma nação eleita, um sacerdócio real, diz em 1 Pedro 2,9. Uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Páscoa tem, em segundo lugar, essa representação da libertação do povo para uma nova nação. Terceiro lugar, só puxar aí e pôr de novo. Em terceiro lugar, a Páscoa foi uma porta de entrada para um relacionamento mais íntimo de Israel para com Deus, incluindo uma revelação especial de provisão maravilhosa. Ou seja, através da Páscoa, o povo estaria ali, tendo um relacionamento mais íntimo com o próprio Deus. Por quê? Agora eles estariam indo em peregrinação ao deserto. Em consequência da Páscoa, diz aqui, se não fosse a Páscoa, consequentemente a saída do povo daquele lugar, Israel não teria entendido o propósito de Deus em iniciar as leis. Ou seja, a Páscoa é para quem tem intimidade. E se nós participamos da Páscoa, que Cristo é a nossa Páscoa, um relacionamento mais íntimo. Em quarto lugar, a Páscoa traz a lembrança da existência de uma pátria superior, um solo que ainda não foi pisado por nós, porém será a nossa eterna casa. Quando eles saíram e tomaram a Páscoa e saíram e passaram o Mar Vermelho, estava querendo dizer que eles estavam indo para um lugar maior e melhor do que aquilo que eles estavam no Egito. Ou seja, a nossa saída, e Paulo diz assim, né? Ele usa as palavras de Jesus, né? Todas as vezes que comer desse pão, beber do cálice do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, então a morte e a ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa, simboliza que nós temos uma pátria superior. Nós abandonamos o Egito, nós passamos pelo processo do batismo, nós participando da Páscoa, nós estamos nesse deserto, para que nós venhamos ir para uma pátria superior, para uma nação bem melhor e maior do que aquela que aqui estamos. Estamos peregrinando no deserto. Aí Salomão até faz uma analogia, né? É uma analogia. Salomão, ele pergunta por 2 vezes em Cantares: quem é essa que vem além do deserto? Morena, né? Ele faz uma pergunta: quem é essa que vem além do deserto, né? E quem é essa que vem além do deserto? Salomão, ele não teve a resposta, mas a igreja sabe quem é essa que vem. Quem é essa que vem do deserto? Essa é a noiva do Cordeiro, né? Essa é a igreja que deixou o mundo, passou pelas águas, está no deserto,
mas ela está indo para uma cidade melhor, para um país melhor. Mas a nossa pátria está no céu. Aí o autor aos Hebreus, até ele diz assim, ó, mas agora desejou uma melhor, isto é, Hebreus 11:16, né? Uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque ele preparou uma cidade, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma cidade futura, uma cidade futura, né? Ou seja, estamos peregrinando para algo melhor. Aí, para finalizar, a Páscoa é um constante aviso para que vivemos alegremente numa vida comunitária cristã. Os israelitas, devido à celebração tão especial, se ajuntavam numa grande concentração de fé, com os crentes provenientes das diferentes tribos de Israel. Nesse ajuntamento existia comunhão, alegria e celebração. É o que significa a Santa Ceia, sabia? Há muitos que interpretam errado a ceia. A ceia, na realidade, é uma comunhão, é a chamada da festa do amor, onde os crentes se reuniam para a celebração da Páscoa. Por isso que é muito errado o crente não participar da Páscoa, da ceia. Entendeu? Eu tomo ceia depois em casa, eu tomo ceia. Não. Porque na realidade a ceia simboliza a comunhão. São 12 tribos diferentes, mas elas se reuniam ali para celebrar a Páscoa. Você está entendendo? Somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Mas na comunhão, na Santa Ceia, nós deixamos as diferenças do lado e celebramos a Páscoa, né? Celebrando a Páscoa. Ficou alguma dúvida concernente a esse tópico?